Procuradoria-Geral da República anula acordos de colaboração premiada de Wesley Batista e Francisco de Assis do Grupo JF. E você vai ver também. Recursos recuperados pela Lava Jato no Rio de Janeiro serão usados para melhorar condições de escolas estaduais. Ministro João Batista Brito Pereira assume presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Programa para a declaração do imposto de renda já está disponível no site da Receita. Audiência pública no TSE discute implementação do voto impresso. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Olá, boa noite. A Procuradoria-Geral da República decidiu rescindir os acordos de colaboração premiada de Wesley Batista e Francisco de Assis e Silva, do frigorífico JBS. A repórter Viviane Novaes tem ao vivo mais informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na manifestação enviada aqui ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirma que os delatores não cumpriram termos do acordo de colaboração premiada e omitiram de forma intencional, para usar as palavras dela, de fatos criminosos que eles já tinham conhecimento quando fecharam o acordo. A PGR afirma que o ex-procurador da República, Marcelo Miller, ajudou o grupo JF a concretizar os acordos, tanto de delação quanto de leniência da empresa. Na prática, os acordos de delação de Wesley Batista e Francisco de Assis estão suspensos. A rescisão definitiva ainda depende de homologação do relator do caso aqui no Supremo, ministro Edson Fachin. E é bom lembrar, William, que em setembro do ano passado, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, rescindiu os acordos de Wesley Batista e Ricardo Saldi, também do grupo JF, pelo mesmo motivo. William. Obrigado, Viviane. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu o bloqueio de 112 milhões de reais em transferências da União ao Estado de São Paulo, que havia sido determinado para garantir a execução fiscal de dívidas da extinta empresa aérea VASP. A decisão foi dada em uma ação que discute os débitos do Estado como fiador da companhia aérea. O ministro determinou que a União não cobre a dívida questionada até o julgamento final do recurso e que devolva as quantias retidas e transferidas. Parte dos recursos recuperados pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro será utilizada para melhorias nas escolas estaduais. Dinheiro público desviado pela corrupção, depois devolvido aos cofres do Estado e que agora vai ser usado para a educação. Milhões de reais recuperados pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro passam a ter um destino nobre: reformar escolas públicas estaduais. A liberação desses recursos vai ser possível após a assinatura de um termo de cooperação entre o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, o Ministério da Educação e outras instituições. O evento está marcado para esta terça-feira, dia 27 de fevereiro. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio recuperou até o momento mais de 450 milhões de reais em acordos de colaboração premiada. Desse total, 250 milhões foram devolvidos ao governo do estado em 2017. Dinheiro usado para pagar o 13º salário atrasado de cerca de 146 mil aposentados. Agora, os recursos deverão ser utilizados exclusivamente na execução de obras e melhoria de infraestrutura das escolas públicas estaduais. Um raio-x do ensino carioca, realizado por meio do projeto do Ministério Público pela Educação, em parceria com o Ministério Público Estadual, revelou que, entre outros problemas, a deficiência da estrutura física das escolas é um desafio presente em pelo menos 64% das mais de 1.200 unidades escolares mapeadas no Rio de Janeiro. O maior problema, vamos dizer assim, constatado diante desses aspectos que a gente aborda, infelizmente ainda é a estrutura física dessas escolas, né? Nós ainda estamos no degrau número 1, é o básico do básico, ter uma estrutura adequada para que essas crianças possam ter algum nível de aprendizagem. Mais de 160 pessoas morrem assassinadas por dia no Brasil. Com isso, aumenta também a demanda da justiça. 76 mil ações tramitam nos tribunais do país. Janeiro de 2017, funcionários deste centro de distribuição dos Correios são surpreendidos por uma invasão.
A travesti Agatha Lios, de 23 anos, corre desesperada para a agência. Atrás dela vão outras 4 travestis. A última está com um facão. A ação é muito rápida, dura 1 minuto. A vítima é golpeada várias vezes e morre no local. As assassinas fogem, mas depois de 5 meses de investigações, são identificadas e presas. O crime em Taguatinga, cidade a 25 quilômetros de Brasília, aguarda julgamento. E é mais um caso de violência para engrossar uma alarmante estatística. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela: 7 pessoas são assassinadas por hora no país. As taxas crescem a cada ano e, com elas, os números de processos relacionados aos crimes dolosos contra a vida. Hoje, em todo o Brasil, tramitam cerca de 76 mil ações em varas exclusivas de tribunal do júri. Até setembro do ano passado, 10 mil novos casos haviam ingressado nas 76 varas existentes. Pouco mais de 15.500 foram concluídos. No Distrito Federal, mais de 1.200 estão em andamento nas 6 varas exclusivas. Só vão parar de chegar os processos no dia que parar o crime. É possível diminuir. Porque quando se impõe uma celeridade maior, uma atuação rápida da polícia, Ministério Público e Judiciário, o que a gente tem observado é que as taxas de homicídio diminuem. Na vara em que o doutor João Marcos atua em Taguatinga, vários crimes de repercussão foram julgados. Um deles foi o da jovem Emily Cristine. A menina de 14 anos foi estuprada, estrangulada e morta. O assassino acabou condenado a 32 anos de prisão. É justamente a celeridade no julgamento desse tipo de crime que o Conselho Nacional de Justiça busca. Uma vez por ano, em novembro, o CNJ institui o mês do júri. No Distrito Federal, o último balanço foi positivo. Dos 189 julgamentos convocados, 158 foram realizados e resultaram na condenação de 120 pessoas. A rapidez na investigação, a rapidez no início da ação penal, do processamento e do julgamento, é claro que passa uma mensagem muito positiva para a sociedade como um todo. Restaura a sensação de segurança, tira das pessoas a falta de esperança, porque veem rapidamente um julgamento e um veredicto daquele caso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a execução provisória da pena do ex-tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, Sidionir Queiroz Filho, condenado a mais de 8 anos de prisão pela prática do crime de peculato. O ministro negou o seguimento ao habeas corpus por entender que a presunção de inocência não impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância. Segundo a denúncia do Ministério Público, o então tenente-coronel se apropriou indevidamente de mais de R$100 mil da Polícia Militar de São Paulo. Vamos ao rápido intervalo, voltamos a seguir com outras notícias. Ministro João Batista Brito Pereira assume presidência do Tribunal Superior do Trabalho. A gente volta em instantes. Valores recebidos de forma indevida por beneficiários do INSS podem ser descontados diretamente na folha de pagamento. A primeira Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora considerou que a restituição dos valores pode ocorrer por meio de cobrança ou execução fiscal, já que a Lei 13.494 de 2017 possibilita a inscrição em dívida ativa dos créditos pagos de forma indevida. Portanto, a Justiça autorizou o Instituto a descontar da segurada todo mês 10% do montante total que ela recebe de aposentadoria por idade atualmente, até que ocorra a compensação integral da verba recebida. No caso, a mulher foi condenada criminalmente por ter apresentado vínculos empregatícios falsos para conseguir aposentadoria por tempo de contribuição. Ela recebeu mais de R$80 mil indevidamente. Para reaver a quantia, o INSS entrou com um recurso na Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça admite recurso de servidora pública em estágio probatório para estudar no exterior. O caso vai ser decidido pelo STF. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, aceitou o recurso de servidor em estágio probatório que pediu afastamento para cursar mestrado em Direito Internacional Público na França. O afastamento não teria ônus para a administração, ou seja, a servidora não teria direito ao salário ou custeio dos estudos no exterior.
A mulher lotada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região teve o pedido negado administrativamente pelo TRF2. Por conta disso, ela entrou na Justiça. Mas o tribunal negou a nova solicitação por entender que não há previsão legal de suspensão do estágio probatório para afastamentos como esse. Pela lei, o servidor nessas condições só pode se afastar por motivo de doença, afastamento do cônjuge, licença para atividade política, trabalho em órgão internacional e participação em curso de formação, se aprovado em outro concurso. O regional destacou ainda que o curso pretendido pela servidora não tinha relação com o cargo que desempenha, de técnico administrativo. O caso chegou ao STJ e o entendimento da Justiça Estadual foi mantido pela 2ª turma do tribunal. Os ministros concluíram que, como a servidora não tem direito ao afastamento, por conta da liberdade administrativa que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região tem para definir a questão, fica prejudicada a discussão sobre a servidora poder se afastar durante o estágio probatório. Mas, ao analisar o cabimento do recurso extraordinário, o ministro Humberto Martins considerou que existem fatos que possibilitam a análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Ministro João Batista Brito Pereira assume presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Repórter Anderson Conrado tem as informações. Anderson, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A cerimônia de posse acontece neste momento aqui no plenário do Tribunal Superior do Trabalho. A nova gestão da mais alta corte trabalhista agora é composta pelo ministro Brito Pereira na presidência, Renato de Lacerda Paiva na vice-presidência e Lélio Bentes Correia na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Neste momento, o presidente da alta corte trabalhista está fazendo o seu pronunciamento. Momentos antes da posse, o novo presidente do TST afirmou que vai buscar nos próximos 2 anos o fortalecimento da Justiça do Trabalho e a adequação das decisões do tribunal às mudanças trazidas pela reforma trabalhista. O presidente da República, Michel Temer, também está presente aqui na posse da nova gestão do TST, que também foi prestigiada por ministros do Supremo Tribunal Federal. A nova direção fica à frente do TST até fevereiro de 2020. William. Obrigado, Anderson. Uma novidade que vai valer em todo o território nacional. Recém-nascidos terão cadastro biométrico antes mesmo da emissão da certidão de nascimento e da alta hospitalar. A medida evita fraudes, dá mais segurança às mamães. Todas as maternidades têm até 90 dias para se adequar à nova norma. A regra aprovada pelo Ministério da Saúde obriga todos os bebês a serem identificados pela palma da mão e a ter esses dados associados à digital da mãe. Celijane aprovou a ideia. Grávida de 6 meses, ela acredita que ter as informações do filho ligadas ao nome dela evita qualquer dor de cabeça. Ele ser trocado na maternidade, sumir, a gente vê muitos casos falando sobre isso, né? Com esse cadastro biométrico, é uma segurança maior para a gente, né? Uma certeza, uma segurança que a gente já vai sair dali e já vai ser reconhecido que a gente é a mãe, né? A medida vai funcionar da seguinte maneira. Logo depois do parto, ainda na maternidade, os profissionais vão colher a impressão da palma da mão do bebê e a impressão digital da mãe. Com isso, vai ser feita uma declaração de nascido vivo. Esse documento será encaminhado ao cartório e só então a criança vai poder ser registrada e tirar a certidão de nascimento. Os cartórios vão digitalizar os dados para criar o Documento Nacional de Identidade, a nova identidade que vai valer por toda a vida da pessoa. Para este advogado, a medida evita fraudes, já que os dados biométricos nunca mudam. Isso já facilita, por exemplo, a identificação da pessoa futuramente perante os órgãos governamentais, seja ele no âmbito municipal, estadual, federal e, no nosso caso aqui em Brasília, distrital. Então vai ficar praticamente hoje impossível uma perda do bebê, uma troca de bebê em maternidade por qualquer acidente ou até por um ato criminoso. Os dados biométricos, como a digital, características físicas e até ficha criminal, vão ficar armazenados em uma base de dados que pode ser acessada por todos os órgãos do governo. O filho de Claudiana vai nascer em junho. A futura mamãe também gostou da ideia de ter todas as informações em um único documento. É bom que já sai com algumas documentações que depois não precisa você ir atrás. E, por exemplo, se você vai fazer um plano de saúde, sempre precisa, né? Então, já saindo do hospital é mais fácil. Não vai ter dor de cabeça.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A audiência pública no TSE discute a implementação do voto impresso. A gente volta já já. A audiência pública no Tribunal Superior Eleitoral debate o voto impresso no Brasil. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, demais ministros da Corte, representantes de movimentos sociais e cidadãos participaram do encontro. A realização da audiência pública é uma maneira de incluir a participação da sociedade na construção da resolução sobre o voto impresso nas eleições gerais de 2018. Após a abertura, as pessoas que se inscreveram puderam apresentar o ponto de vista em relação ao voto impresso. A urna tem mecanismos eletrônicos, tem a fotografia digital do voto, tem conferências que podem ser feitas, independente do voto impresso, independente de usar uma impressora, que é um complicador, é o equipamento que mais problema dá. E em eleição nós estamos tratando de democracia. É muito importante que tudo corra bem. Os participantes aproveitaram para se manifestar sobre o cenário político brasileiro. Nós vivemos nas ruas, na frente dos hospitais, na frente, nas feiras, nos supermercados, onde essa população mais carente é atingida por uma corrupção que mata. E essa corrupção nós só vamos conseguir vencer com novos representantes, com representantes honestos, com representantes dignos, que realmente nós acreditamos que vão trabalhar pensando na população brasileira e não como os políticos que nós temos hoje, que trabalham em causa própria. A segurança da urna também foi tema da audiência. Eu acho que a urna é confiável, eu pessoalmente, porque são raros relatos que a urna falhou, isso aí não tem dúvida. A urna ela se presta ao papel dela. Também será possível participar enviando sugestões por escrito, devidamente protocoladas no TSE até o dia 1º de março. Lembrando que todas as resoluções referentes às eleições de 2018 devem estar publicadas até 5 de março. A nossa missão aqui, ela é muito consciente no sentido de que todo o poder emana do povo e seu nome deve ser exercido. Nós faremos todo o possível diante de tudo quanto aqui foi sustentado, iluminado pelos nobres desígnios que todos estiveram aqui e se manifestaram com a voz da própria alma. A partir de hoje, o download do Programa do Imposto de Renda 2018 já pode ser feito no site da Receita. O prazo de entrega da declaração começa no dia 1º de março, termina 30 de abril. O escritório de contabilidade já começou a fazer a declaração de uma longa lista, com quase 500 contribuintes. No início de fevereiro, os contadores mandaram para os clientes uma relação de documentos. Depois dos rendimentos, eu solicito as despesas. Todas as despesas médicas, psicólogos, dentista, fisioterapia. Então, todas as despesas médicas que eu consegui juntar, eu tenho que juntar todas elas. Depois das despesas médicas, a gente pede os saldos bancários em 31 de dezembro de 2017, os saldos de aplicação financeira, todas as aplicações, o saldo, aí vem os bens também. A multa para quem não entregar a declaração até 30 de abril é de R$ 165. Cuidado que deve tomar todo brasileiro que recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado e é obrigado a prestar contas ao leão este ano. O contribuinte já pode baixar no computador o programa gerador do imposto de renda e começar a preencher a declaração. Mas ele só poderá enviá-la à Receita Federal a partir da próxima quinta-feira, 1º de março. Este ano, a novidade é que a Receita pede informações mais detalhadas. Na declaração de imóveis, o contribuinte agora tem campos específicos para preencher, como endereço com CEP, área do imóvel. Se ele tiver registro em cartório, é preciso colocar a matrícula. No caso de veículo, o contribuinte deve colocar o Renavan. O fisco também agora pede os CPFs dos dependentes com mais de 8 anos de idade. Para não cair na malha fina, os contadores lembram alguns itens que não devem ficar de fora da declaração: previdência privada, pensão alimentícia, rendimento com aluguel e ganhos em processo na justiça, principalmente trabalhistas.
Outro cuidado é pegar o recibo de despesas com os profissionais de saúde. Não adianta apenas declarar o que gastou. Se cair na malha fina, o contribuinte tem a chance de fazer as correções. O problema é quando ele deixa isso para lá. Não corrigindo de imediato a situação, você corre o risco de ter uma autuação fiscal, a pessoa corre o risco de ter uma autuação fiscal contra ela, e isso pode ensejar uma multa de 150% sobre valores eventualmente não declarados e responder a um processo administrativo para fins penais. O que significa, se esse processo tramitar e for julgado, você pode vir a responder criminalmente por eventual crime de sonegação ou delitos similares enquadrados nos crimes contra a ordem tributária. A união entre professores e alunos pode superar os obstáculos. No Gama, cidade a 30 quilômetros de Brasília, uma escola pública é prova disso. Gestores e especialistas investem em um programa de iniciação científica com alunos dos ensinos fundamental e médio. Para eles, a educação é a melhor estratégia para melhorar o mundo e as pessoas. O Gama, cidade do Distrito Federal com 130 mil habitantes, tem um número preocupante. Só 25% da população tem o ensino médio. Pouco estudo reflete na falta de oportunidade de bons empregos. Enquanto em Brasília, a média de renda familiar é de R$ 13.400, no Gama não passa de R$ 4.400. Isso também faz aumentar a insegurança na cidade, que tem em média 40 homicídios por ano. Uma solução para essa realidade vem sendo desenvolvida atrás desses muros. No CEMI, Escola de Ensino Médio, existe um projeto especial com os alunos. Como vocês sabem, os pré-textuais, o quê? São aqueles que antecedem o seu texto. Aquele seu texto de toda a pesquisa que vocês fizeram no decorrer do ano. Todos os alunos do CEMI fazem parte de um projeto de iniciação científica. Eles se unem em grupo de 3 e escolhem que tipo de trabalho vão fazer. Pode ser em qualquer área, desde que exija pesquisa. Na aula de informática, por exemplo, os alunos aprendem como apresentar um projeto de alto nível. Além de tudo, eles aprendem dentro da metodologia científica, as normas da BNT, como já foi falado, e também até o saber pesquisar. Sabem colocar referências de outras pessoas, de outros autores, desenvolvem bem e têm o interesse mais voltado para a pesquisa. Conversamos com os alunos no pátio da escola. Esse grupo escolheu energia elétrica como tema. Nosso projeto ele é na área de engenharia, é sobre reaproveitar energia nas indústrias utilizando o mecanismo dínamo, que é um gerador de eletricidade que converte energia mecânica em energia elétrica. Nós acoplamos esse mecanismo nas esteiras das indústrias, onde o movimento das esteiras das indústrias produz essa energia mecânica e o dínamo converte em energia elétrica e ilumina o local. Então as indústrias terão gasto apenas com o maquinário e não mais com a iluminação, porque o próprio maquinário delas conseguirão manter a iluminação do local. Esses alunos apostaram num projeto ligado à saúde. Nosso aparelho ele se baseia na optometria, então os pontos dele, as letras dele são especialmente daquele jeito. E sim, ele adestra a visão do paciente, adestra a visão do indivíduo para que assim ele possa enxergar melhor o mundo ao seu redor. Dessa forma ele ajuda muito o indivíduo, ele faz com que a pessoa, o paciente, ele saiba melhor da sua visão, ele aproveite melhor ela. A optometria ela é uma área muito vasta, que poucas pessoas dão atenção. Tem tratamentos até para gastrite, tratamentos de TDAH. TDAH é uma doença tão conhecida, mas que poucas pessoas sabem que muitas vezes pode estar associado com a sua visão. Então a optometria proporcionou pra gente muito conhecimento, coisas diferentes que a gente não sabia que poderiam ser tratadas com a optometria e a gente descobriu muitas coisas novas. Esse tipo de projeto exige uma política de investimento permanente, segundo especialistas. Além disso, precisa de ideias inovadoras, novos métodos de ensino e uma pedagogia moderna. Junto, professores e comunidade podem ir cada vez mais longe. Onde tem um diretor, tem uma equipe de professores que, independentemente do governo, procuram levar avante algumas ideias pedagógicas importantes e procura melhorar o ensino, e procura melhorar, inclusive, o IDEB, que é aquele Índice de Desenvolvimento da Escola Básica, né? Bons projetos educacionais não são só aqueles aplicados dentro da sala de aula. Esta escola, também no Distrito Federal, apostou na revitalização do espaço físico. A obra foi feita durante uma gincana e o resultado foi esse. A responsabilidade se uniu à diversão. Na
Nas aulas de educação física, a capoeira é um dos atrativos. Ao fundo, painéis coloridos com personagens de desenhos animados. As pinturas foram feitas durante a gincana. Era a missão do grupo. O estudante, ele está cuidando de um espaço que é dele, não é? Então, todos eles de mãos dadas, juntos por um bem comum. Então, o que a gente percebeu é muito amor na realização das atividades, muita dedicação e, quer dizer, a gente teve esse resultado bacana. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue aqui na TV Justiça.